Good afternoon, students. Let's start our English class. Vamos iniciar a nossa aula de inglês. E hoje eu trouxe a atividade da última aula para fazer a correção e aproveitar, né, para ir relembrando aí algumas estratégias de leitura, tá? Então, o texto que nós temos aí, né, da última atividade é um texto sobre um cantor muito conhecido, Justin Bieber, né? Eu coloquei aqui duas questões, as outras questões nós vamos comentando aqui, tá? Ao longo da correção. Então, a primeira questão, com base nas informações do texto, relacione as colunas. Letra A. Which word, turma, palavra, né? Significa palavra. Então, which word best descrever, né? Best, lembrei do best friend, o melhor amigo, né? Então, ele quer saber qual palavra, né, descreve melhor esse tipo de texto. Então, qual palavra melhor descreve esse tipo de texto? Vamos lá? Nós vimos aqui, né, vocês viram ao responder, fazer a leitura aí para responder a atividade, que é um texto que vai falar desse cantor, fala né, desde a data do nascimento, vai contando aí um pouquinho sobre a história dele, né? Então, a resposta correta é biografia, ok? Letter B, where quer dizer onde, significa onde. Então, where was this text posted on? Postar, né? Então, a letra B pergunta onde esse tipo, né? Onde este tipo de texto aí foi postado? Onde esse texto foi postado? No finalzinho do texto, vocês viram aí um endereço eletrônico, né? Ah, professora, então esse texto ele foi retirado da internet. Então, a resposta correta, on a specific website, né? Ok, então. E a letter C, who, quem? Who produced this text? Quem produziu esse texto? Vocês encontraram aí na leitura do texto? Não, né? Então, a resposta correta, not mentioned. Não foi mencionado, né? Então, vamos para a segunda questão. Escreva V para verdadeiro ou F para falso. Primeira alternativa. O texto apresenta palavra relacionada ao mundo digital. Vamos fazer a leitura do texto? Vamos começar lá no primeiro parágrafo. Born on March 1st, 1994, in Ontario, Canada, Justin Bieber was raised by a single mom in the small town of Stratford. Bieber went to a no singer to a superstar with a big-time record deal after his mother posted YouTube clips of her boy performing. Então, a palavra YouTube, né? Então, nós temos sim palavra relacionada ao mundo digital no texto. Então, a resposta está verdadeira, correto. Então, vamos para a próxima alternativa. O texto traz muitos exemplos de verbos de ação no passado. Ora, vamos procurar alguns verbos aqui para a gente poder ver aí a resposta, né? Ver que a resposta está verdadeira. Na terceira linha, você encontra o verbo went. Bieber went to a no singer went. Went é o passado do verbo go, que é o verbo ir. Então, went é o passado. Então, Bieber foi de um cantor desconhecido para um superstar, né? Então, went é o passado irregular do verbo go, né? Por que irregular? Relembrando aí as aulas passadas, quando nós estudamos o passado simples. Porque não é feito com ED, né? O went é um passado irregular. Continuando, vamos bem ali logo no segundo parágrafo, primeira linha. Bieber always had an interest. Had é o passado do verbo have, que é o verbo ter, tá?
Então, had, passado irregular, né? Ele sempre teve um interesse por música, né? Então, irregular porque não é feito com ed, né? O passado. Agora, voltando lá no primeiro parágrafo, você também encontra o verbo posted. After his mother posted YouTube clips. Posted, passado aí do verbo post, postar. Só que, diferente dos outros, né, que a gente acabou de ver, posted, o passado é feito com ed. Então, aqui nós temos um verbo regular, né? O passado é feito com ed. Relembrando aí um pouquinho as aulas sobre simple past, passado simples. Então, a resposta está verdadeira, ok? O texto traz muitos exemplos de verbos de ação. Aí nós vimos alguns exemplos. Vamos lá. O texto menciona o título de um trabalho do artista, mas não informa o ano de lançamento do trabalho. Vamos ver? Ó, de cara, assim, olhando logo assim para o texto, você já vê um ano, né? Um ano ali, 1994. Born on March 1st, 1994, tá? Mas esse ano aí, será que ele tá... É um ano que informa o lançamento do trabalho desse cantor? Não. 1994 é o ano em que... foi o ano que ele nasceu, né? Ele nasceu em 1º de março de 1994. Então, aí, né? Não é o ano de lançamento do álbum desse artista. Mas se você continuar a leitura, lá no finalzinho do primeiro parágrafo, his first album, My World, olha aí, his first album, primeiro, né? Então, o primeiro álbum dele, My World, Meu Mundo, em November 2009, was a success. Então, 2009, novembro de 2009, foi o quê? Foi o ano, né? Foi a data em que ele lançou o seu primeiro álbum, Meu Mundo. Então, veja, nós encontramos o título do primeiro trabalho deles, né? O título de um dos trabalhos, o primeiro aí no caso, My World, que é o título do primeiro álbum. E também encontramos o ano, né, de lançamento, que foi em 2009. Então, a resposta aí, falsa, né? Já que nós encontramos, sim, né, o ano de lançamento do trabalho. Então, falso. Última alternativa. O texto menciona a relação do artista com um membro da família. Acho que aí todo mundo percebeu, né, que o texto fala da mãe dele, né? Da mãe. Mother, né? Inclusive cita que foi a mãe dele, né, responsável por postar os vídeos dele no YouTube, né? E foram justamente esses vídeos que tornaram o Justin conhecido, né? Então, verdadeiro. O texto menciona, sim, um membro da família dele, né? A mãe, no caso. Ok? Então, continuando, no exercício eu também pedi para vocês localizarem palavras cognatas, né? Pedi no mínimo 5, aí cada um foi identificando, né? Escolhendo suas palavras e identificando. Entre algumas que apareceram aí nas respostas de vocês, eu posso citar a palavra success no final do primeiro parágrafo, né? Sucesso. Alguns também citaram a palavra interesse, alguns identificaram. Identificaram também music, música, tá? Então, aí foram algumas das respostas, ok? E também pedi que identificassem palavras formadas por prefixo, sufixo, né? Daqueles que nós estudamos na última aula. Aqui no texto, para correção da atividade de hoje, eu já coloquei até um destaque aí, né? A noun, singer, basically, tá? A noun é formado pelo prefixo an, lembram? Nós estudamos dois prefixos, né? O an e o dis. An dá a ideia de negação, né? Não. Se você pesquisou aí, a palavra no
K-N-O-W aí, tá vendo? Então, a palavra know é conhecer, né? Significa conhecer. Então, não com o N, conhecido. Só que se eu acrescentei aí o an, que dá a ideia de não, então, não conhecido, ou seja, desconhecido. Então, unknown quer dizer desconhecido, tá? Então, Bieber, né, foi de um cantor desconhecido a um superstar, né? Em um tempo muito rápido. Bom, então nós temos unknown com o prefixo an. Nós temos singer, só que singer aí, né, nós vamos encontrar o sufixo er. Nós já falamos muito dele, né? Er. O er, ele indica aquela pessoa, né, que pratica a ação desse verbo. No caso aí, sing, cantar. Singer, cantor, né? Então, nós temos aí singer com o sufixo er. E basically com o sufixo ly, né? Mente. Então, basicamente. Ok? Então, nós temos aí 3 palavras. A primeira com o prefixo an e as outras 2 com os sufixos er e ly. Ok? Então, ok, turma? Respondam a atividade no aplicativo, tá? Qualquer pergunta ou qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima aula. See you!